Olá, queridos. Então, vamos para o nosso segundo vídeo do dia, segundo e último, tá bom? Hoje, quinta-feira, 16/7/2020, e vamos para geografia, tá bom? Em geografia, nós vamos dar continuidade aí à matéria. No último vídeo, nós falamos sobre as riquezas brasileiras. Eu deixei um exercício para vocês fazerem para mim. E agora a gente vai dar sequência aí na matéria, na página 78, nós vamos falar sobre o outro lado da riqueza, tá? Página 78. Então, vamos lá, marcar textos em mãos, vamos começar. O Brasil consome atualmente mais recursos naturais do que os seus ecossistemas podem renovar. Por isso, os impactos sobre os ecossistemas de nosso país são sentidos em diferentes situações. Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo, que está falando sobre os impactos que o nosso país sofre, tá bom? E está falando para a gente também que os nossos ecossistemas, eles não estão renovando, não estão dando conta de se renovar, de acordo com os gastos que estão sendo feitos. Então, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo, que está na página 78. Veja a seguir alguns dados divulgados pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ministério do Meio Ambiente e organizações internacionais de proteção ao meio ambiente. Então, nós vamos ver alguns dados que esses órgãos foi divulgando aí para a gente ter noção do que realmente está acontecendo. No ano de 2018, o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira foi de 8,5%. Nos primeiros meses de 2019, essa taxa aumentou para mais de 200%. O estado teve a maior retirada de sua vegetação. O estado que teve a maior retirada de sua vegetação foi o Pará, seguido de perto pelo Mato Grosso e por Rondônia. Isso, gente, é um alerta, tá? Esse desmatamento ilegal, ele não deveria ter tomado proporções maiores como foi tomado, que a gente está vendo aqui nesses dados, tá? Inclusive, agora, atualmente, o nosso vice-presidente, o Mourão, ele está reunindo, né, com várias autoridades aí para falar sobre esse problema que está ocorrendo na Amazônia, tá? Então, tem que se fazer alguma coisa para se impedir esse desmatamento ilegal. A floresta está pedindo socorro, não é de agora, tá? Segunda bolinha aí. O Cerrado teve mais da metade de sua vegetação original transformada com os desmatamentos ilegais para a expansão das cidades e atividades agropecuárias, especialmente criação de gado e plantação de soja. Então, aqui a gente está vendo que o Cerrado ele perdeu metade da sua vegetação para que fosse plantado soja e para que fosse criado gado, né? Foi também para a expansão das cidades, né? Foram construídas moradias, mas visando a expansão da agricultura e da criação de gado. Isso também é um fator que pesou aí para o Cerrado. Terceira bolinha. Além dos impactos nos recursos florestais, em Minas Gerais, rompimentos de barragens de mineração impactaram a qualidade da água dos rios e, consequentemente, os modos de vida e a rotina das populações dessas áreas. Os habitantes das cidades de Mariana e Brumadinho até hoje vivem a tristeza e as dificuldades causadas pelos avanços dos mares de lama sobre as cidades. Esse é uma página triste da história de Minas Gerais, né? Mariana, Brumadinho, tivemos também a mina do Feijão. Então, a gente fica sensibilizado com essas pessoas que passaram
por essas tragédias essas que poderiam ter sido evitadas se houvesse uma maior fiscalização da Vale do Rio Doce. Vidas foram perdidas e ainda hoje as famílias precisam brigar na justiça para poder receber alguma coisa da mineradora para eles poderem se reerguer novamente, tá? Sem contar o dano causado às águas dos rios. Nós vimos, quando essa tragédia aconteceu, os peixes boiando naquela água vermelha que estava o rio. Então, isso aí, nós vamos ainda amargar por muitos e muitos anos esse impacto que aconteceu no meio ambiente, infelizmente. Na página 79, nós vamos falar o seguinte: apesar dos prejuízos que a extração e a exploração desordenada e ilegal dos recursos naturais causa à natureza, não é possível pensar um mundo sem que esses recursos sejam utilizados em nosso cotidiano. O minério de ferro, por exemplo, é utilizado na construção de casas, na fabricação de carros, eletrodomésticos, smartphones e celulares. A celulose, que é extraída das árvores, é matéria-prima para a produção de papéis e tecidos. Então, está falando para a gente o seguinte, que não conseguimos ver o mundo sem a extração desses recursos naturais. Só que o que está acontecendo? Nós estamos extraindo muito mais do que a natureza está conseguindo renovar. Essa é a realidade. A natureza não está dando conta de se renovar à medida em que nós estamos gastando além do que precisamos. Aí a gente cai lá naqueles 5 R's que a gente fez um trabalhinho. Realmente eu preciso trocar de telefone? Realmente eu preciso comprar no começo do ano materiais novos, intactos, sendo que eu tenho cadernos que foram utilizados pouquíssimas folhas? Será que realmente eu tenho necessidade de ir comprar roupa nova toda festa que eu for convidada? Nós temos que começar a mudar os nossos hábitos, porque a natureza ela já não está dando conta de se renovar. E o mundo não vai sobreviver sem os recursos que a natureza oferece. Então, na página 79, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo que está lá em cima, que está falando para a gente que o mundo não sobrevive sem esses recursos, mas que a gente está causando muitos prejuízos à natureza. Então, nós temos aqui uma imagem de satélite de uma das minas da Serra de Carajás, no estado do Pará. Olha o desmatamento, é assustador. Você vê essa clareira aberta no meio da floresta. É de causar impacto quando a gente olha. Localização da Serra dos Carajás no estado do Pará. Então aqui está mostrando para a gente um mapa, né? Aonde que está localizado a Serra dos Carajás. Os recursos financeiros da exploração dos recursos naturais podem ser destinados a atender à carência de toda a população. Os recursos adequados e honestos dos ganhos promovem o crescimento do país e trazem benefícios para as pessoas, como o aumento das possibilidades de trabalho, de renda e de melhoria de qualidade de vida. Entretanto, se o crescimento se der somente à custa da exploração descontrolada e ilegal, a degradação do ambiente interferirá no futuro das próximas gerações. O que isso quer dizer? Que quando a gente explora somente aquilo que é necessário, somente aquilo que está sendo viável, somente aquilo que a natureza já se renovou, é bom para todo mundo. É bom para a natureza, é bom para a população que consegue gerar emprego, que consegue ter uma qualidade de vida melhor. Porém, o que está acontecendo? A gente está vendo o desmatamento ilegal. Esse sim, esse é prejudicial. Esse desmatamento, ele degrada o meio ambiente e pode interferir nas próximas gerações. É aquilo que eu falo. Hoje, nós temos uma água encanada, uma água tratada, a gente abre a torneira, nós temos água. Mas pode ser que as próximas gerações
não tem esse privilégio de ter uma água encanada, de ter uma água na torneira, por exemplo. E isso é triste. Então, nós temos que mudar as nossas atitudes agora. Usar apenas aquilo que realmente nós estamos precisando e não esbanjando. Não estamos em época de esbanjar nada. Então, nós vamos grifar também o último parágrafo, que está mostrando que quando a gente usa de forma ordenada, todo mundo sai ganhando. E quando se usa de forma ilegal, nós estamos afetando a natureza agora que não consegue se renovar e provavelmente o futuro das próximas gerações. Então vamos grifar aí o último parágrafo todo da página 79. Na página 80, a gente vai falar o seguinte: uma das alternativas para que a exploração dos recursos naturais possa crescer e assim suprir as demandas humanas é o investimento em tecnologias. Os avanços nas ciências e nas áreas de informática permitem o uso de ferramentas e ideias que trazem menores impactos à natureza. Por isso, é importante sempre apoiar propostas sustentáveis que irão conservar o meio ambiente para as futuras gerações. Tem solução? Tem. A primeira é nós nos reeducarmos. Sabemos usarmos os recursos que a natureza está nos dando, somente aquilo que precisamos. E depois, com o auxílio das tecnologias, a gente conseguir explorar sim, mas de maneira menos agressiva ao meio ambiente. De forma sustentável. Guardem essa palavra. A palavra sustentável, a palavra sustentabilidade, ela requer um cuidado com o meio ambiente. A gente vai explorar, mas vai explorar com cuidado, sem causar danos, sem causar impactos agressivos ao meio ambiente. E isso irá garantir o futuro das próximas gerações. Mas, se a gente não investir nessas novas tecnologias e não investir na sustentabilidade, nada disso vai ocorrer. E aí a tragédia já está anunciada. Nós temos uma imagem aqui na página 80 que fala assim: na Amazônia, algumas áreas são desflorestadas ilegalmente, o que causa alteração da biodiversidade do bioma. Ou seja, tudo que é ilegal não presta. Então, eles estão ali garimpando, eles estão ali desmatando de forma ilegal, eles estão afetando primeiramente a natureza, o meio ambiente e já está também causando os prejuízos à população que vive ali, principalmente na questão dos animais e das plantas. Então, nós também vamos grifar o parágrafo que está na página 80, porque está falando para a gente que tem uma solução. Mas que essa solução, ela tem que ser feita de forma sustentável, para ela garantir a sustentabilidade para as próximas gerações. Tá bom? O que vocês vão fazer para mim, então? Eu vou deixar aqui para vocês o antes de seguir, que começa aqui na página 80, no exercício 12. Nós vamos fazer a 81 e a 82 até o exercício 16, tá? E aí, com isso, eu já vou fechar o capítulo 3 do livro de Geografia. E aí, nós vamos fazer também o Já Aprendi, que está na página 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Nossa, professora, quantas páginas! Mas são exercícios grandes, por exemplo. Olha, tá vendo a questão 10? Ela traz aqui 3 perguntinhas, tem uma imagem. Então, não é muito exercício não, tá? Façam as atividades, não deixem acumular. Nas próximas lives, nós estaremos corrigindo esses exercícios. Tá bom, meus queridos? Hoje o assunto foi um pouquinho mais pesado, mas precisa se falar também dos danos causados à natureza. Um beijo e até a próxima.